Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos iniciando mais um podcast. Meu nome é Dulce Maria e eu te convido a você ficar conosco. Lembrando que esse podcast você pode encontrar no Spotify da Rádio Evangelizar. Isso mesmo. Estamos no Spotify da Rádio Evangelizar. Não somente esse podcast, mas outros também, qual você vai gostar muito, com ótimos conteúdos. Nossa convidada de hoje, graças a Deus, minha querida amiga, está conosco novamente, Laudeci, e eu quero que ela se apresente, de novo. Meu nome é Laudeci Kasperzak, faço parte da Renovação Carismática Católica já há 20 anos. 20, Lau? Nossa. 20 anos já. O tempo passa, né? O tempo passa. E sou empresária também no ramo de confecção. Estamos aí nesse tempo dentro da RCC como secretária-geral, como vice-coordenadora da RCC, né? E estamos hoje aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que o Senhor tem nos direcionado, daquilo que Ele tem para nós, né? Então é um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando. Prazer é nosso ter você aqui novamente, Lau. Obrigada por você tirar um tempinho da tua vida. Eu sei que é uma correria, né? Como empresária que você é e também missionária. O podcast é a Ele e a Glória. Tudo tem que ser Deus como centro da nossa vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Como sempre, a gente inicia fundamentando na palavra de Deus. Então, você que tem a tua Bíblia, às vezes, Dulce, agora não tenho, mas tudo bem. Depois você pega, aproveite esse momento, abra teu coração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que possa dar muitos frutos essa palavra que vai ser proclamada agora. Ela está no Evangelho de João, no capítulo 11, versos 40, mais ou menos. Ele fala é um capítulo extenso da ressurreição de Lázaro. São 44 capítulos, mas nós vamos ler apenas um versículo que fala justamente o que leva o nome do nosso podcast, a Ele a Glória. Eu vou ler um pouquinho antes aqui, só para contextualizar um pouquinho, né? O versículo 38 lá. Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. E disse-lhe Marta: meu irmão está morto, Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Tiraram a pedra. Levantou Jesus os olhos para o alto e disse: Pai, rendo-te graças, porque me ouvistes. Eu bem sei que sempre que me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviastes. Depois destas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto com um sudário. Ordenou então Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante, Lau, esse versículo que é o que rege agora nosso programa, esse podcast deste dia. Não te disse, são palavras de Jesus, a Marta, mas a cada um de nós. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Aí é um rema, né, Lau? Sim, crer. sim. Crer para ver. Crer para chegar àquilo que de fato nós estamos buscando. Nós estamos... Aqui é um momento de um milagre, né? Um dos maiores milagres de Jesus, podemos dizer assim, né? A ressurreição de Lázaro. Vamos falar um pouquinho para os nossos ouvintes, se creres. Marta está ansiosa. E, de fato, ele chega depois de 3 dias já, né? Sim. E ela diz que seu irmão já estava morto e cheirando, inclusive, mal, né? Deixa até claro esse relato, né? Que choca, às vezes, a gente um pouco, Sim. né? Então, de fato, não teria mais o que fazer, né? Aos olhos humanos. E aí entra a fé, Lau. Mas pela fé, tudo é transformado, tudo é mudado. E quando você lia essa passagem, o Senhor ia me dando alguns pontos e me trazendo para a nossa realidade, né?
Hoje, quantas das vezes nós já não temos mais sonhos, não temos mais fé, não temos mais amor. Enterramos muitas das vezes os nossos sonhos, planos e projetos, que é de Deus. E que se faz necessário pela fé, buscar todos os dias. Esse sonho da tua casa própria, esse sonho de construir a tua família, de unir novamente os seus, esse sonho de se libertar desse vício, dessas drogas, tantos outros, quantas mães hoje, de repente, ficam buscando a libertação do seu filho. E é pela fé. Marta diz aqui, ele não cheira mal, Jesus. É como se Marta tivesse dado uma bronca, né? Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Mas se a gente olhar ali, Marta e Jesus, eles eram muito íntimos. Eles conviviam um na casa do outro, eles eram amigos próximos. Então, quando você tem um amigo próximo, você fala aquilo que às vezes vai até doer, até machucar. Mas Marta vai falar para Jesus ali, você chegou agora? Já tá cheirando mal. Já faz 3 dias. E só agora você chega? A gente não sabe com que tom ela falou, né? Exatamente. Mas possivelmente ela tava bem brava, né? Ela tava brava, porque quando você ali tava esperando por aquele amigo para estar ali junto. Então, assim, Marta naquele momento fala, já cheira mal. Isso me remete a algumas realidades que, de repente, quem está nos ouvindo possa estar vivendo. Uma realidade de traição, uma realidade de buscar em outros caminhos, não o caminho que é a verdade e a vida, mas buscar em tantos outros lugares que nos desfiguram, que nos fazem perder o foco. Mas hoje Jesus vem e diz, levanta, sai para fora, vem ver. É como se Jesus dissesse assim para nós, ei Laodice, ei Dulce, vem ver. Vem ver o que eu posso fazer. Vem me conhecer, Vem né? me conhecer, vem nesse encontro pessoal. E como que eu tenho esse encontro pessoal? Como que eu posso ver, se não pela fé? É dar um passo na certeza de que aquela graça, aquela bênção vai acontecer. Eu não estou vendo perspectiva nenhuma. Tá tudo escuro para mim no momento. Tá tudo muito perturbado no momento. Mas é nessa fé, nessa certeza de que eu creio que tem alguém comigo. E aí, de novo, você fala nessa intimidade, né? Que eles eram amigos, né? Veja lá no versículo 22, 23, ela responde assim, Jesus fala, teu irmão ressurgirá. E ela responde assim, sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eles, de fato, eram amigos, né? Marta, irmã de Lázaro, toda aquela amizade que acontecia lá em Betânia. Sim. Né? Quando Jesus chegava em Betânia, ele se encontrava, de fato, com eles. Ele ficava à vontade em Betânia, né? A gente sabe mais ou menos esse contexto desses 3 irmãos, né? Marta, Maria e Betânia. Os 3 irmãos de Betânia, né? Então, aí há uma intimidade. Ela sabia que, de fato, ele era o enviado. Eu sei que no último dia nós vamos ressurgir. E aí dizia, eu sou a... Lógico, aí tinha muitas pessoas ao redor. Muitos ouviram e muitos testemunharam esse milagre. Né? Então, aí você entra de novo lá e acho interessante você falar nessa questão da intimidade. Quem tem fé, não adianta dizer eu tenho fé. Eu tenho fé. Qualquer um pode dizer que tem fé. Né? Agora, aqui, qual é o centro da nossa fé? Né? Nossa fé, ela é cristocêntrica. Né? Novamente, lembrando que nosso podcast, o nome dele é A Ele a Glória. Então, trazer o Senhor como centro da nossa vida. Ter essa intimidade de amigos. Que a gente estava brincando aqui, a gente não sabe que tom ela usou. Com certeza um tom desesperada, né? Sim. Irmão morto. Se fosse eu, né? tava... Aquele assim, que tu Jesus? amas, né? E veja, aquele que tu amas, aquele que... Quantas vezes você veio em Betânia, almoçou, jantou na minha casa... Esse aí já não está mais no meio de nós. E aí ele se vira e ele diz, não. Então, não é bem feio o que você está tendo. Você está agarrado à matéria, você está agarrado ainda à pessoa. Exato. Né? E a gente sabe que Jesus chora porque ele amava, né? Ele amava Lázaro. Mas aí a questão mesmo é a ressurreição. Às vezes a gente chora muito por aqueles que se foram, né? Mas nossa fé está acima disso, né? Nossa fé, ela é essa esperança, aquele que espera
por aquele que um dia a gente vai se encontrar definitivamente com ele. Que lindo isso, Lau. Essa fé que nos impulsiona, né, quando ele fala levanta e sai para fora, qual é a realidade de quem está nos ouvindo agora? O que é que você precisa nesse momento é o se levantar. Porque vamos puxar hoje para dentro de uma família, dentro da nossa casa, pai, mãe, filhos. Hoje as realidades são diferentes. As coisas vêm ao encontro dos filhos, da mãe, do pai, de uma forma diferente. E se eu não tiver o controle, se eu não tiver fé, se eu não puxar os meus para uma fé alicerçada, as coisas vão se perdendo. As coisas vão tomando outros rumos. Sim. Porque os atrativos são muitos. Mas como que eu vou ter esse encontro e trazer para a fé? Trazer ali a base. Eu sempre fui católica, né? Desde pequena. Meu pai, minha mãe, os meus avós. Então, eu lembro que uma das minhas avós paterna, ela, como a gente morava no interior, então nós não tínhamos, assim, missa todo final de semana ou todo dia, né? Então, a gente tinha missa uma vez por mês. E a minha avó, se o meu pai e minha mãe não poderiam ir para missa, minha avó ia lá, que a gente morava próximo da casa dela, e falava, ó, tô indo para missa, vamos todo mundo para missa. Sim. E nos levava para missa. E isso me marcou. A minha avó materna, ela também sempre foi uma mulher de oração. Você chegava na casa dela, ela tinha o altarzinho, ela estava naquele momento de oração. E eu, quando eu era criança, eu tinha eu tinha bronquite. Então, assim, eu sempre estava passando, assim, mal. E como os recursos eram muito distantes, então, assim, eu recorria à avó. Porque quando ela orava, quando ela colocava as mãos dela em mim, eu sentia um alívio, porque dava aquela falta de ar, aquele mal-estar, aquela coisa. Então, assim, eu tinha tanta confiança na oração da avó, que naquele momento, quando ela orava, as coisas aconteciam. Então, assim, é a fé. Sim. É o saber que tem algo que vai acontecer. E que pode mudar tudo. Que pode mudar tudo. Pode mudar a minha visão, pode mudar o meu pensamento, pode mudar as minhas atitudes, pode mudar a minha forma de ser, minha forma de andar, minha forma de falar, um todo. E aí eu sou apaixonada por Marta, né? Sim. Eu vejo uma mulher ousada, né? Uma mulher que enfrenta, uma mulher que... E só com um amigo você pode ser assim. Sim. Eu tô falando aqui com uma amiga. Lau é minha amiga de muitos anos de caminhada enquanto missionárias que somos, né? Levando a palavra de Deus a todos os lugares. E às vezes a gente diz assim, olha, só com uma amiga a gente às vezes discute. Sim, exatamente. A gente elogia, a gente tem que ser firme, né? Às vezes ela diz assim, Dulce, você tem que ser firme, Dulce, levanta. E às vezes sou eu, né? Sim, chegou o dia que eu tenho que levantar ela, exato. que eu também tenho que ser firme com ela. Mas isso a gente consegue só com intimidade. Meu irmão e minha irmã, você que está nos escutando. Só uma intimidade, só uma amiga que pode falar desse jeito com Jesus. Como que ela chegou a esse ponto de falar assim com ele? Né? Porque ela teve intimidade. Jesus almoçava na casa dela, jantava, não batia, não avisava que ia chegar, chegava. A hora que quiser, exatamente. queria. Marta é aquela que corre, né? Aquela Sim. que, naquela parábola, né? Naquela história, naquela outra passagem bíblica, onde Jesus diz, Marta, Marta, você anda muito preocupada com muitas coisas, né? Maria, que é a irmã de Marta aqui, escolheu a melhor parte, que está aos pés do Senhor. Não que aquilo que Marta fazia também era uma coisa errada, mas talvez ainda ela não colocasse ele como centro da vida dela, né? E de tudo. Então, fica aqui esse convite, né, de termos cada vez mais, porque esse podcast quer levar você a ter cada vez mais intimidade com o Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo o poder, né? Mas para isso a gente tem que ser íntima do Senhor. Seja como Marta, né? Seja como Marta. Que às vezes você chega e diz assim, puxa vida, não é isso que eu queria. A minha fé é assim, sabe? Sim. Eu às vezes sou um pouquinho mimada com Jesus na minha fé. Eu não sou muito de palavras assim, todas decoradas lá. Sim, né? E eu sei que você também não também é, né? Também não. Então a gente é muito assim, puxa, hoje é meu dia. Eu falo com Jesus, às vezes eu digo, meu Deus do céu, né? Graças a Deus que eu sou assim, porque eu consigo ser real. Eu consigo ser eu mesma.
né? Eu acho falo aquilo que você e está ela sentindo. foi assim, né? É aquilo que você está sentindo, aquilo que está no teu coração, aquilo que está brotando. Jesus, olha, eu tô com uma situação nesse exato momento, isso aqui, ó. O que eu vou fazer com isso? Nas minhas orações, no dia a dia, não é porque você tem que ter... Eu tenho um momento, na parte da manhã, desse encontro com ele. Mas durante o dia, eu tô no trânsito, eu tô falando com ele. Jesus, tá vendo aqui, ó, me trancaram. Jesus, olha aqui, ó, essa situação. Tá vendo aquele irmãozinho lá, ó, Jesus, do outro lado da rua, que tá precisando de um pão, que tá precisando, tá mendigando. Então, assim, a minha conversa com Jesus durante o dia é essa. Essa intimidade de, assim, ter ele presente, mas de não ficar se enrolando. Vou formular palavras para conversar com ele. Não, qual que é a tua realidade? Qual que é o momento que você está vivendo? Tô vivendo essa situação aqui, e Senhor. agir como ela agiu. Sim. Né? Mandem chamar. A gente vê que é uma mulher corajosa. O perfil de Marta é uma mulher corajosa. Ousadia, né? E aí, lembra que o contexto, tem muitas pessoas ao redor vendo toda aquela cena, aquela situação, né? Então é isso, é ser arrojada, é falar com Jesus, mas agir. Não fazer. é só você só orar e esperar, não. É orar e colocar a mão na massa. É na ação, exatamente. Isso. É na ação que Deus vai agir. Agora eu quero um emprego, mas eu vou ficar lá em casa esperando que venham bater na minha porta. Já fez seu currículo? Já bateu nas portas do povo? É isso mesmo. Então, assim, eu tenho que ter atitude, eu tenho que ter decisão. Como Marta foi decidida, teve que falar, é o que estava ali no coração dela naquela hora, e ela falou para Jesus. Então, assim... Olha para mim para passar no vestibular. Sim. Mas estudou? Estudou? Tem isso, né? Meu casamento tá difícil, tá complicado. O que você, mulher, está fazendo para apaziguar tudo isso, para fazer algo diferente, para fortalecer. O que está fazendo dentro do teu casamento ali? Qual é a comida que o teu marido gosta? Às vezes pequenos detalhes, Sim. né, Lau? Qual é a flor que a tua esposa gosta? Traz uma rosa. É atitude, é decisão. Os filhos, às vezes, que não são compreendidos, né? Especialmente os jovens, digo eu assim, né? A gente, às vezes, se foca em tantas outras coisas e meu maior mundo, né? Minha primeira igreja tá tão pertinho de mim, né? Tão perto. É ali. É ali que nós temos que saber realmente o cuidar e o zelar, né? Então, esse é pela fé. É o viver intensamente, buscando verdadeiramente uma fé alicerçada. Hoje você pode dizer que você vive esse se creres, verás a glória de Deus? Você vive isso hoje, Lau? Eu vivo, busco todos os dias. Na simplicidade da tua vida, no dia a dia. No meu corre-corre ali, no meu dia a dia, nas minhas atividades. Se creres, verá. Mas porque também não era assim, né, Lau? Não era assim também, né? Não, de jeito nenhum. Se creres, verá, eu farei, Laudeci, eu farei. Não, hoje é diferente. Se creres, verá, porque eu sei que amanhã, hoje, de repente, eu não estou com a solução nas minhas mãos. Mas eu sei que tem alguém que vai prover, que vai movimentar, que vai agir, que vai fazer por mim. Então, assim, eu deixar ser conduzido por ele é pela fé que eu vou ver a graça acontecer. Vivendo nesse mundo, gente, mas com os olhos voltados para cima, para o céu, né? Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a isso. Somos estrangeiros aqui, né, Lau? É uma passagem. Sim. E se faz necessário essa passagem para sermos lapidados, para sermos moldados. Jesus quis estar aqui. Ele passou por aqui. Ele pisou na terra, ele teve uma mãe, se fez homem, teve uma mãe, teve um pai, teve amigos, teve pessoas ao seu redor. Então, assim, essa passagem de passar, mas crer que tudo pode ser mudado, que tudo pode ser melhorado, que tudo pode ser transformado. Exatamente, é pela fé. Isso. E saber que a morte não tem a última palavra, né? É isso que Jesus quer nos dizer. Aqui não termina. Aqui termina, de fato, mas nosso olhar sempre para o céu, na presença dele, um dia, definitivamente. Queremos lembrar hoje de Santa Teresa de Calcutá, né? Aquela que, de fato, olhava para aqueles que estavam à margem, né? E que o mundo descartava. Ela olhava para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aquelas crianças, o próprio Jesus. Ela via, sim, a glória de Deus nos olhos de cada um daqueles que ela alimentava, que ela levava para dar banho, enfim,
que a ordem dela, a congregação dela, enquanto irmãzinhas da caridade, fazia. Lembremos hoje isso, fazia-se algo a mais. A Ele a glória. Esse é o nome do nosso podcast. E o tema de hoje, que a gente proclamou, está no Evangelho de João, no capítulo 11, versos 40. Né? Se creres, verás a glória de Deus. Obrigado, Lau, querida. Obrigada eu pelo convite, a você, Dulce, a Rádio Evangelizar. É muito bom estar aqui, né? Para levar essa mensagem a quantos que vão estar ouvindo e que, de repente, é neste momento que precisava dessa palavra, né? Eu tenho certeza que eles, com certeza, estão escutando, amaram esse podcast e exatamente é para isso. Sim. Né? Então é isso, meu irmão, minha irmã, meu querido irmão, minha querida irmã. A Ele a glória termina nesse momento, mas você pode acessar no nosso Spotify, onde você vai encontrar aí vários outros podcasts na Rádio Evangelizar. Até a próxima.